Agora, nós vamos falar um pouquinho de como o cálculo mental pode nos ajudar a resolver as situações de porcentagem, a simplificar a nossa tarefa. Vamos iniciar nossa estratégia pensando numa pizza inteira. Nesse caso, estamos considerando 100% de uma pizza, um inteiro. 100%, 100 por 100, 100 sobre 100, 100 dividido por 100 igual a 1. Então, 100% é igual a 1 inteiro, é igual ao todo. Vamos pensar em algumas hipóteses. Tenho a pizza inteira, tenho 100%. Se duas pessoas vão dividir esta pizza igualmente, que parte corresponderá a cada uma? Você pode me dizer que se nós vamos dividir uma pizza que é 100% ao meio, eu vou encontrar metade para cada um. Ou seja, cada parte da pizza, se eu a dividir ao meio, corresponde a uma fração 1 sobre 2, meio, correto? Ou seja, se a pizza é 100% e eu tenho metade para cada um, esta metade em porcentagem corresponde a 50%. O que isso significa? Significa que metade de alguma coisa corresponde sempre a 50% deste valor, desta situação, desta quantidade de pessoas, do todo que nós estamos considerando, correto? Portanto, 50% corresponde à metade. Se eu preciso calcular 50% de 18, por exemplo, eu já faço 18 dividido por 2 igual a 9 e digo 50% de 18 é igual a 9, porque 50% corresponde à metade. 50% de 400, respondo, divido 400 por 2 e respondo 200. Simplesmente, para calcular 50% de determinado valor, basta pegar este valor e dividir por 2. Justificando. 50% é igual à fração 50 sobre 100, 50 por 100. Se dividirmos 50 por 100, o resultado decimal é 0,50, ou seja, 0,50 ou simplesmente 0,5 corresponde a meio, correto? Segunda hipótese. Vamos imaginar essa pizza toda, portanto 100% é um inteiro. E nós vamos agora fazer uma divisão bem feitinha e dividirmos entre 4 pessoas. Ou seja, eu tenho 1/4 da pizza para cada pessoa, tá correto? Que parte ou que porcentagem corresponderá cada quarto, cada uma dessas 4 partes? Se nós vamos usar o mesmo raciocínio anterior, nós vamos dividir a pizza toda, 100%, em 4 partes. Assim, 100 dividido por 4 é igual a 25%. Ou seja, cada parte é igual a 1/4, cada parte é igual a 25%. Podemos então concluir que para calcular 25% de determinada quantia, de determinado valor, de determinado total, de determinada quantidade de coisas,
basta dividirmos esta quantidade, este valor, por 4. Então, se eu preciso calcular, por exemplo, 25% de 160, basta dividir 160 por 4. Portanto, 25% de 160 é igual a 40. Se eu precisar calcular 25% de 8, 8 dividido por 4 igual a 2, portanto, 25% de 8 é igual a 2. Justificando, 25% é igual a 25 por 100, uma divisão de 25 por 100, considerando então o número decimal 0,25, ou seja, 25% é igual a 0,25 e também é igual a 1/4. Podemos continuar? Tá tranquilo até aqui? Se precisar, você volte o áudio para ouvir novamente. É importante que você compreenda bem essas ideias. Vamos prosseguir. E se a pizza, se o nosso 100% fosse servido e tivesse que ser dividido, então, igualmente entre 5 pessoas? Pense. 100%, a pizza toda, dividida em 5 partes iguais. Se eu dividir 100 por 5, eu obtenho 20. Portanto, 100% dividido por 5 é igual a 20%. Estou dividindo a pizza toda em 5 partes. O que isso significa? Que cada parte corresponde a 1/5 da pizza e que cada 1/5 corresponde a 20%. Qual a conclusão? Podemos calcular 20% de determinado valor dividindo este valor, esta quantia, por 5. Vamos calcular mentalmente? Vamos calcular, então, 20% de 300. O que eu tenho que fazer? Para calcular 20%, eu tenho que pegar o valor e dividir por 5. 300 dividido por 5 igual a 60. Portanto, 20% de 300 é igual a 60. E 20% de 1.000? Fazemos a divisão de 1.000 por 5, obtemos 200. Portanto, 20% de 1.000 é igual a 200. Justificando, 20% é igual a 20 por 100, é a divisão de 20 por 100, portanto, 0,20 ou simplesmente 0,2 corresponde então a 20%. 20% é igual a 1/5, portanto, 1/5 é igual a 0,2. Tudo bem até aqui? Vamos continuar dividindo essa pizza. Vamos pensar agora em 10 pessoas. 10 pessoas. Vamos dividir toda a pizza, que é 100%, em 10 partes iguais. Quanto é 100 dividido por 10? 10, correto? Então, 100% dividido por 10 igual a 10%. Portanto, se eu dividir uma situação, um todo inteiro em 10 partes, cada parte corresponde a 1/10 desse todo, tá correto? E esta é a porcentagem que corresponde a 10%. Porque 100% dividido por 10 igual a 10%. Se nós dividimos, repetindo, a pizza em 10 partes, se temos 10 partes, cada parte corresponde a 1/10. Então, podemos concluir que para calcularmos 10% de determinado valor, basta dividi-lo por 10.
10% de 80 é igual a 10. Perdão, 10% de 80 é igual a 8. Porque 80 dividido por 10 é igual a 8. 10% de 50 é igual a 5. Porque 50 dividido por 10 é igual a 5, correto? Então, a nossa justificativa é 10% igual a 10 sobre 100, que é igual a 0,10 ou simplesmente 0,1. Então, 10 sobre 100 é igual a 1/10, que é igual a 0,1. Correto? Vamos fazer algumas atividades. Resolva as seguintes questões. Uma loja dá um desconto de 10% nas compras à vista. Uma pessoa comprou um celular que custava R$ 890 pagando à vista. Qual foi o valor do desconto? Ou seja, quanto é 10% de R$ 890? Qual foi o valor pago pelo aparelho? Vamos resolver a questão? Então, 10% de 890, basta dividir 890 por 10. Portanto, 89 é o valor do desconto. E na segunda pergunta, qual foi o valor pago pelo aparelho? Basta subtrair 89 de 890 e encontramos então o valor pago pelo aparelho igual a 801. Tudo bem? Você compreendeu esse problema? Nós calculamos 10% e para calcular 10% basta dividir a quantia por 10. Se esse é um valor de desconto, nós temos que subtrair do valor antigo do aparelho, do valor original, para saber, portanto, quanto é que nós temos que pagar. Uma outra situação, uma outra atividade. Em outra loja, se cobra um acréscimo de 5% nas compras a prazo. Uma calça jeans custa R$ 120 à vista. Mas uma primeira questão a ser respondida é a seguinte: se for vendida em 3 parcelas, em 3 prestações, por quanto será vendida? E qual será o valor de cada prestação? Então, nós precisamos calcular 5% de 120. Como fazer? Como calcular mentalmente? O que nós já sabemos com relação à pizza? Nós já sabemos calcular 10%, correto? Se nós sabemos que 10% basta calcular a 10ª parte do todo, como calcular 5%? Está raciocinando comigo? Está pensando comigo? Se eu vou calcular 10% de 120, é fácil. Divide 120 por 10 e dá 12. Mas eu não quero 10%, eu quero 5%. Portanto, eu quero a metade de 10%. A metade de 12 igual a 6. Tranquilo? Então, a calça será vendida por R$ 126. E para calcularmos o valor de cada prestação, dividimos este novo valor, R$ 126 por 3. Vamos lá. 126 dividido por 3, nós vamos ter um quociente igual a 42. O valor de cada prestação será de R$ 42. Você achou fácil? Como está o seu aprendizado
de cálculo mental em porcentagens? Podemos pensar em mais um? Então vamos pensar em mais uma situação. Como calcular 75% de determinada quantia? Como calcular 75% de R$ 160, por exemplo? Você sabe que para calcular 25% de determinado valor, basta dividi-lo por 4, correto? E você também sabe que 75 é o triplo de 25. Portanto, podemos efetuar esse cálculo mentalmente. Nós primeiramente calculamos 25%, fazendo a divisão de 160 por 4, que é fácil, não é verdade? É igual a 40. Se 25% é igual a 40 e eu preciso de 75%, eu preciso do triplo de 25%. Portanto, eu preciso do triplo de 40 e o resultado, portanto, é 120. Vamos continuar. Agora que você já sabe calcular 10% de qualquer quantia, bastando dividir essa quantia por 10, você também será capaz de calcular 1% de determinada quantia, correto? Seria a 10ª parte de 10%. Vou repetir. Se você já sabe que 10% de determinada quantia basta dividir esta quantia por 10, se você quiser calcular 1%, basta dividir 10% por 10, ou simplesmente 100% por 100, correto? Então, se eu preciso calcular 1% de determinada quantia, basta dividi-la por 100. Eu posso primeiro calcular 10% e depois dividir por 10 de novo e calcular 1%, como você preferir. Ou seja, se 10% de 150 é igual a 15, e se eu tivesse que calcular 1% de 150, eu teria que dividir novamente o 15 por 10, então 1% é igual a 1,5 ou a 1,50. Assim, numa hipótese que você precise calcular 11% de determinado valor, nós podemos usar o mesmo exemplo do 150. Como seria calcular 11% de 150? Eu calculo 10%, 10% de 150 é 15. Depois, 1%, basta dividir o 15 por 10, então eu teria 1,5 ou 1,50. E se eu preciso de 11%, basta adicionarmos os dois resultados. Então eu vou repetir. Se precisamos de 11%, basta adicionarmos os dois resultados. Chega-se à conclusão de que 11% é igual a 15 mais 1,50, ou seja, 16,50. Podemos prosseguir? Está muito rápido? Estamos terminando essa parte do cálculo mental, que eu acho que ajuda muito, simplifica muito as operações. Vamos a outra situação. Da mesma forma, se nossa tarefa for calcular 9% de determinada quantia, como você faria? Calculamos 10%, calculamos 1%, se 10 menos 1 é igual a 9, para encontrar 9%, deveríamos então subtrair os dois resultados. Então, vamos lá. Vamos pensar no 150 de novo. Se eu preciso calcular, por exemplo, 9% de 150. 10% é 15, 1% é 1,50.
Se eu preciso de 10 menos 1, eu preciso de 15 menos 1,50 para encontrar os 9%, então o resultado é 13,50. Todos estes exemplos nos levam a concluir que o cálculo mental pode ser o caminho mais rápido quando os valores envolvidos tornarem essa estratégia possível. Faça outras atividades de cálculo de porcentagem de um número. Tire suas dúvidas na seção de comentários deste post. O meu nome é Luísa Maria Marques Poloni Cantarella e hoje é dia 6 de agosto de 2019.